Opa, fique sabendo, estamos chegando aí, lasqueira! Coisa boa, tremenda, nesta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, agora 12:07 e até que enfim, 12:07 e no dia 7 ele está aqui. Hoje o nosso convidado foi um tal de pedirem o cara aqui, que foi brincadeira, eu não consegui entender, porque o cara é tão amado assim. Várias pessoas, diversas idades, faixa etária. Cara, você foi chamado assim, ao concurso. E aí eu fiquei contente demais, porque é um convidado que é meu amigo. Eu posso falar isso com clareza. Boa tarde, Beto Nunes. Boa tarde, Ozzy. Tô muito feliz de estar aqui, de saber aí que o pessoal, né, quis minha presença aqui. Agradecer a todos, né, que pediram a presença. E estamos aqui para conversar, para bater papo, para relembrar das coisas boas da vida nossa aqui de Veracruz e das possibilidades que foram abertas para mim no exterior e falar um pouquinho do jiu-jitsu, né? Do que é a minha paixão, do que é o que eu respiro 25 horas por dia. E estamos aqui, Ozzy, estamos aqui para falar o que você perguntar aí. Tá joia. Ó, é uma delícia a gente ser benquisto, a gente ser querido. Deixa eu abaixar aqui para não dar microfone. A gente ser benquisto é uma glória isso. Eu acho que a vitória da gente está nisso. Pô, saudade do cara, faz tempo que eu não vejo e tudo mais. Isso é realmente importante, você trabalhar na tua vida. Vocês sentirem saudade de você de verdade. E o Beto é uma das referências aqui. A família dele toda é desse jeito. E vou ter o maior prazer de falar com ele hoje. Vamos escutar. Liga pra tua irmã lá, pra ela ouvir a gente. Na 87 FM, fique sabendo. Beto Nunes, uma boa tarde agora em definitivo. Como é que você começa essa carreira de Gil, cara? Pô, vamos lá, Ozzy. Começou aqui, né, em Veracruz, que é o berço do jiu-jitsu aqui do interior dessa área, que quem não sabe, o jiu-jitsu começou primeiro em Veracruz, em Marília não tinha, em Bauru não tinha, em Sorocaba acho que era o lugar mais perto que tinha jiu-jitsu, entendeu? Então nós tivemos aí a felicidade de ter um amigo que é o Alexandre Matsuzawa. Um abraço para o Alexandre Matsuzawa, que ele é massoterapeuta. É isso mesmo. Lá em Marília, isso. E fisioterapeuta também, um grande amigo, professor de judô. E o Alexandre morou um tempo no Rio de Janeiro, por 6 meses ou 8 meses, com o pai dele, e foi visitar uma academia de jiu-jitsu. No caso, foram 2. Que até por sinal é muito assim legal que o que aconteceu hoje. As 2 academias que ele foi visitar são os meus 2 mestres. Ele foi na academia do mestre De La Riva primeiro, foi onde ele teve o primeiro contato com o jiu-jitsu, e depois ele foi para a academia do mestre Fernando Pinduca. E hoje ambos são os mestres que eu represento, né, tanto na parte do jiu-jitsu esportivo como na parte da defesa pessoal, que no jiu-jitsu esportivo é o mestre De La Riva, na defesa pessoal, o mestre Fernando Pinduca. E o Alexandre, na época, nós treinávamos na academia do Hélio. Isso. Pô, que, né, todo mundo, fantástico quem também. É da antiga, todo mundo conhece a Academia Salutar do nosso amigo Hélio. Mandar um abração para ele. Fala, Elião. Sem ele não teria, né, o jiu-jitsu aqui também. E o Alexandre me chamou numa sala do lado, que era uma sala de taco, e falou, ó, eu vou te mostrar uma técnica nova que eu aprendi de luta aqui, que você pode tentar me agarrar, pode tentar fazer o que quiser, que eu consigo me desvencilhar e ainda faço você desistir. E, na época eu tinha uma pujança, eu era forte, eu achei que ia dar. Rapaz, ele brincou comigo que nem brincar com criança. E foi legal porque o Hélio chegou na sequência. E o Hélio era faixa marrom de judô na época e faixa preta de karatê. Era bom. E falou a mesma coisa. Ele pensou da mesma maneira que eu pensei. Falou, vamos ver se isso daí funciona. E treinando com o Hélio, ele também finalizou o Hélio. E foi aonde começou a ser criada a ideia de montar uma turma para começar o jiu-jitsu aqui em Veracruz, com o Hélio indo para São Paulo, buscando posições de 15 em 15 dias, fez, né, da tribo coração lá para poder viajar naquela época, que não é igual a hoje, né, que a facilidade de hoje é muito maior. Juntamos um pessoal de Marília e um pessoal de Garça para vir para Veracruz para poder fazer essa turma, e hoje você vê muitos daqueles que treinaram naquela época são profissionais do jiu-jitsu.
entendeu? O Thiago de Garça, o Adriano, Thiago Silva, Adriano Silva, abraço pros dois. O pessoal de Marília também, que teve o Érico, que foi aluno do Hélio por um longo tempo, que hoje também trabalha com jiu-jitsu, então foram sementes que foram plantadas que dão fruto até hoje, ó. É fantástico. E foi nesse caminho que nós começamos o jiu-jitsu e, que virou até uma coisa que no final eu achei que seria só um hobby, virou a minha vida, né? A tua profissão. É, pra todo mundo vira, né? Eu lembro que nós éramos apaixonados pelo o Ultimate Fight, lembra? Sim, sim. E tinha o Royce Gracie. Sim, sim. E ele finalizava geral, todo mundo passava pelo Gil, dançava. Pô, eu lembro que lá em casa nós compramos na época o canal. Canal. Até o canal era o canal Combate na época, que era que hoje em dia é o que faz tanto sucesso. E o pessoal ia lá, parecia cinema, era um monte de gente sentada. Eu ia. Pra quem não sabe, o Ozzy foi praticante de jiu-jitsu, treinou por quase 2 anos e era carne de pescoço. Quem treinou com ele lembra. Quem treinou, eu tô tentando trazer ele de novo pro jiu-jitsu. Não, vamos voltar. Eu fiquei pensando nisso, tava conversando até com outro brother seu que trabalha com você, o Mauri. Sim. Falei, pô, o Betão tava me chamando pra treinar. Ele falou, cara, vai porque a disciplina é muito boa. E a disciplina e o jiu-jitsu é pra todos, né, Ozzy? Não tem idade, não tem tamanho, não tem... É algo que, como a gente fala, é um remédio, não é somente uma arte marcial, ela muda vidas, muda a vida. É interessante porque o Gil é a filosofia de vida mesmo. A pessoa, ela entra, nem que ela não vá competir, ela não vá lutar, não vai fazer alguma coisa, ela é um empresário, é um médico, é um dentista, é um profissional autônomo. Ele pratica o amor que ele tem mesmo. Exatamente. É o meu caso, eu sou advogado, entendeu? E quando eu terminei a minha faculdade de Direito e consegui passar na OAB, foi aonde eu tive que escolher, porque eu tinha acabado de pegar minha faixa preta de Jiu-Jitsu, que foi no mesmo ano. Em 2003 eu peguei a OAB, em 2004 a faixa preta. Aí eu fiquei em cima do muro. Pra que lado eu fui? O jiu-jitsu falou mais alto. Graças a Deus, pô, foi chamado. Advogado nós temos vários. Não que você não seria um bom advogado, mas já temos vários. Agora a gente tem uma história para contar aqui daqui a pouquinho sobre o jiu-jitsu na escola. Então é um avanço muito grande que você vem obtendo aí com as suas atividades diante do jiu-jitsu, né, cara? Sim, Ozzy. O bom de toda a experiência que eu tive como... ainda não deu ainda pra gente estar explicando. Eu fui em 2004 para os Estados Unidos, né? Fiquei por 10 anos lá e é bem diferente você viajar para o exterior e você morar no exterior, entendeu? Porque são muitas barreiras que você tem que estar ali passando, a dificuldade de ficar longe da família, entendeu? Mas graças a Deus, Deus sabe o que faz, né? E tudo decorreu da maneira que era para ser, me deixando forte, me deixando já um pouquinho acima do que eu já estava aqui, porque quando você está no seu país, você fica mais relaxado, você fica... É o crescimento que você precisava. Exatamente, você fica naquele conforto da família. Lá não, lá principalmente no começo, é um por todos, todos por um, e seja o que Deus quiser, entendeu? Mas toda essa trajetória só foi para fazer eu evoluir, entendeu? E lá foi aonde eu comecei a ter uma grande experiência em relação a ter o jiu-jitsu como algo que tem que ser aplicado com metodologia, como uma escola, entendeu? Lá nos Estados Unidos eles têm essa cobrança de não chegar e só tá mostrando posições, eles querem algo organizado. Então era um pouquinho diferente do que nós estávamos acostumados aqui. Aqui era aquela coisa de vamos lá, vamos treinar, mas sem muito planejamento. Tinha as sequências de treino, mas era algo que era aleatória. A gente pisava no tatame, hoje vai ser isso. Hoje da manhã vai ser, sabe? Já muda totalmente para outra coisa. Não, lá foi aonde eu tive que começar a entender que para você ser bem sucedido com uma academia de jiu-jitsu ou o que for, ou trabalhando mesmo no meio da construção, você tem que ter uma organização. É algo que tem que ser organizado. E foi aonde eu aprendi a trabalhar com metodologias de aula, que me enriqueceu muito em relação a poder estar trabalhando com criança, com os adultos, sabendo
que já tem algo que você prevê, você faz uma previsão do que ele tem que fazer, diferente de só chegar para ele e falar faz, entendeu? Você tendo uma metodologia, você tendo um plano de aula, você está mostrando uma direção para a pessoa. Agora, você fazendo algo aleatório, você manda ela andar de zigue-zague. Então vai ter uma hora que ela pode tropeçar, cair, levantar, pode até chegar no mesmo caminho que você está planejando para o seu aluno, mas vai ser um pouquinho mais demorado. Essa que é a vantagem, entendeu? Então foi uma experiência muito boa. Onde você cresceu, realmente. Opa. Porque o Beto tá falando de família aqui, a família dele, todo mundo conhece, uma família queridíssima e tudo mais, e ele era família total com os amigos, era todo mundo junto aqui, a gente era tudo irmão mesmo. Com certeza. Antigamente não tinha vacilagem não, era amigo por ser amigo mesmo. Estávamos falando até um pouco antes que um cuidava do outro, quem não tinha muito e o que tinha já meio que repartia, então sempre foi bem diferente do que é hoje em dia, porque hoje em dia é tudo mais fácil, né Ozzy? Hoje em dia o cara põe a mão no teu bolso e leva embora, né? É muito mais fácil. É meio sacanagem a coisa aqui. Deixa eu ver o break comercial aqui, o Beto, e a gente volta já daqui a pouquinho. Tá joia? Muito bem, já estamos de volta com Fique Sabendo agora. O break rolou 1 minuto antes, hein? 12h20 agora, tá certo. Nesta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, estamos com ele, Beto Nunes, aqui, presente com a gente, falando sobre a sua trajetória, seu início de carreira no jiu-jitsu. Ele que foi advogado, se formou em advocacia, esteve nos Estados Unidos, mas ele esteve em outros lugares também, não é isso, Beto? Isso, Ozzy, isso. Após os Estados Unidos, né, fiquei 10 anos lá, tive muito contato com muita gente, porque lá eu arbitrava campeonatos dentro da América, conheci mais de 37 estados dentro dos Estados Unidos, tem americano, pode colocar que 90% dos americanos não conheceram tanto o país deles como eu conheci, entendeu? Então isso me deu uma gama de experiência boa, de situações que passaram lá de ensinamento muito boas, e o ciclo fechou em 2014, que foi quando eu recebi uma proposta para ir trabalhar no Emirados Árabes, em Dubai. E foi aí que também parece que Deus manda a gente para o lugar certo, porque nos Estados Unidos eu aprendi a trabalhar com metodologia, no Emirados Árabes eu fui ver material de jiu-jitsu que eu nunca tinha visto na vida, que eram livros que eles usavam no Emirados para explicar o que acontece lá. Lá todas as escolas são escolas do governo, não existe escola particular. Quando é particular também é do governo, tudo é do sheik. E o sheik colocou jiu-jitsu em todas as escolas do país, todas, obrigatório, porque teve uma situação com o filho dele era uma criança ativa demais, e ele, com o jiu-jitsu, o filho dele acalmou, ficou mais tranquilo, disciplinado, e ele viu, ele é visionário, ele viu que se o filho dele, que já dava um trabalhinho, ficou tranquilo, imagina para o resto das crianças que são mais tranquilos. Então foi aonde ele começou a colocar o jiu-jitsu nas escolas, e o jiu-jitsu virou uma grade escolar lá no Emirados. E sendo grade escolar, eles usavam materiais didáticos, entendeu? Então foi ali que eu tive também o conhecimento de começar a aplicar metodologia de aula junto com material didático para as crianças, dentro das escolas, entendeu? Claro que isso tem a possibilidade de se transformar em algo para colocar nas academias, mas como nas escolas você já tem aquele ambiente de estudo, de sentar na carteira, entendeu? É legal você ter esse mix de colocar o prático com o teórico. Então, nas escolas lá, a molecada ia pro tatame, treinava. Saía do tatame, quando estava na sala de aula, tinha que aprender algo sobre a família Gracie, sobre da onde veio o jiu-jitsu, para onde foi, como o jiu-jitsu chegou no país deles, entendeu? Então, em cima disso daí, o conhecimento aumentou mais ainda, e em 2017 eu voltei pro Brasil, em decorrência do meu pai ter ficado doente. Voltei para o Brasil meio que não sabendo se era aquilo mesmo que era para acontecer comigo, porque nos meus planos eu tinha que continuar lá no Emirados para depois voltar para os Estados Unidos.
enfim. Mas como as coisas não acontecem por acaso, quando eu comecei a entender o porquê que eu estava no Brasil, foi que deu clique em relação a ter aprendido tudo que eu aprendi na América e tudo que eu aprendi no Emirados, colocar isso daí junto e ser aplicado aqui no Brasil, por que não? Entendeu? Se no país deles, que é bem desenvolvido, dá certo, aqui não tem todo o desenvolvimento, mas dá certo também. Isso daí depende da gente. Então, em 2017, eu criei o programa de aula Fight Smart, que é um programa de aula pedagógico para as crianças, que tem material didático. Eu fiz uma fusão com meu amigo e sócio Beto Cavalari, que já foi secretário de Educação. Um abraço pro Beto aí. O Beto um cara fenomenal, muito inteligente, do meio há mais de 25 anos, entendeu? Do meio da educação. Até para pegar o gancho, esse ano aqui, fazem 30 anos que nós estamos com jiu-jitsu aqui em Veracruz. Então nós estamos fazendo aí aniversário de 30 anos de jiu-jitsu aqui em Veracruz. Parabéns para você também, que você começou com a gente. Tá então, toda essa trajetória América, Dubai, foi cair aqui no Brasil. E agora que eu tive, né, essa fusão Educação e Esporte com o Beto, nós montamos esse material, que é um material didático, que é um material que até então, no Brasil, nós não conhecemos nada que é parecido, que possa se comparar, porque ele segue todas as linhas, as premissas da BNCC. Então ele é um material que ele é aplicado para as escolas. Ele tem todo o segmento do livro é feito na parte educacional. Então é como se fosse vamos colocar assim, uma matéria de português. Para ela poder entrar na grade escolar, ela tem que estar seguindo a BNCC. O nosso material, que é um material de jiu-jitsu, material teórico, o livro, ele segue todas as normas da BNCC. Então nós estamos andando paralelo com a educação. Então nós fizemos uma fusão esporte e educação para quê? Para a criança não somente estar treinando jiu-jitsu, mas ela está tendo um entendimento na parte teórica do jiu-jitsu. Entendeu? Então ela vai saber que o jiu-jitsu veio de tal país, foi para o Brasil, o ano que foi, quais são as famílias que introduziram o jiu-jitsu no Brasil e depois espalharam para o mundo, que é a família Gracie. Enfim, é um livro assim, cara, que quem tem na mão, infelizmente eu não trouxe, porque eu não sabia que nós íamos aparecer na imagem, né? Na imagem também, mas fica para a próxima. Mas é só o pessoal ir dar uma passada no meu Instagram, vai lá, Beto Nunes Jiu-Jitsu, que vocês vão ver todo o material, vão ver o livro, e é algo que pode mudar muito a vida. Eu gostaria de repetir, aliás, que eu comentei com você a respeito de uma matéria que eu vi ontem na Record News. É sobre proibir o uso de celular com a molecada. E aí entrou um professor educador fantástico, bom pra caramba, falou: bicho, não há volta pra isso mais. Como é que você vai impedir a pessoa de evoluir dentro da educação de uma tecnologia nova que pintou? Vai ficar atrás de outros países, né? Há de questionar, discutir como é que se faz isso. O jiu-jitsu, o Gil, ele entra como a parte de disciplina, não só para a parte física, mas para a parte intelectual também, não é? Exatamente, de comportamento. Isso, o aluno vai se comportar melhor dentro de uma aula de matemática, de biologia, de português, de história. Ele vai entender o grau de crescimento que ele vai ter dentro com o esporte, não é? Exato, e isso consegue manter ele com controle maior, consegue colocar na cabeça dele limites, porque ele já está sendo disciplinado naquela arte. Então, a disciplina, ela não fica só no jiu-jitsu, ela transpassa. Nós temos um projeto que está usando o nosso material na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Já são 2 anos que nós temos esse projeto. O projeto se chama Lute com Inteligência, está no meu Instagram também. Começamos com 90 crianças, e todo mundo sabe que é Cidade de Deus, Rio de Janeiro. Cidade de Deus é um lugar que é o mínimo do mínimo. São Paulo. Enfim, em cima do que nós estamos trabalhando em 2 anos, começamos com 90 crianças, estamos com 140 agora. Nós fizemos um estudo de impacto, fazendo desde diagnóstico, fazer o teste 1, 2. Fizemos um estudo de impacto com a ajuda dos professores, diretores,
os pais dos alunos. E, Ozzy, foi assim, meu irmão, a mudança foi assim, brutal. Crianças que mal se comportavam dentro de casa, melhoraram tanto lá dentro da escola, como dentro de casa, com as notas, e isso com depoimentos dos pais, dos diretores. Não fomos nós que fizemos depoimento, falamos, não, a criança melhorou, viu? Não. E todo esse estudo de impacto virou uma matéria científica numa revista da Universidade do Rio Grande do Sul, entendeu? Que é o que nós estamos usando agora para provar que nosso programa de aula funciona, entendeu? Então, o uso do jiu-jitsu como uma ferramenta de comportamento é assim, é uma das melhores maneiras que você tem para acalmar uma criança, acalmar um adulto, entendeu? Não tem idade, é como nós sempre falamos, eu tenho hoje em dia a felicidade de estar, como eu falei antes, treinando com o mestre Fernando Pinduca. O mestre Fernando Pinduca, ele tem 70 anos já, ele é super ativo dentro de um tatame. Se ele pegar eu e o Ozzy aqui, ele bate nos dois juntos. Entendeu? E ele é a prova viva de que o jiu-jitsu é para todos, porque ele usa o jiu-jitsu hoje em dia para pegar pacientes dele, que ele é fisioterapeuta, e mostrar que com os movimentos do jiu-jitsu os pacientes conseguem arrumar algum defeito como eu posso falar, físico dele, que um encurtamento de perna ou algo, um acidente que uma lesão, e os resultados são assim, fora do comum. Ele fala, jiu-jitsu é remédio. Ele fala isso pra gente. Então vocês têm que usar isso não somente para estar aprendendo a lutar. Vocês têm que usar isso daí como uma filosofia de vida. Como algo que vocês sabem que na hora que vocês estão indo para fazer uma prova na faculdade, ou tá indo para ter um emprego quando vai fazer uma entrevista. Uma entrevista de emprego, desculpa, fugiu a palavra. Tudo bem. Uma entrevista de emprego, você vai chegar lá com autoconfiança, porque você está acostumado lá no treino a lutar com um cara que é o dobro do seu tamanho, e você já está vendo que o cara não está mais te amassando. Então, na hora que você consegue transpor aquilo e usar no seu dia a dia, não vai ser o seu chefe com o seu novo chefe que você vai conseguir um emprego, cara de mal, aparente, de mal que vai te deixar, sabe, com medo de fazer algo. É a autoconfiança, realmente. É a autoconfiança, é esse foco, é você saber que... Você transporta pra vida exatamente, isso, né? Dia exatamente. E o jiu-jitsu, ele é diferente. Não, todos os esportes são, assim, fenomenais. O esporte, ele muda a pessoa. Mas o diferencial do jiu-jitsu é o quê? O jiu-jitsu é uma luta agarrada, certo? A gente pega, se amassa, se abraça, se empurra, puxa. Mas vai ter uma hora que você vai se submeter a uma posição que, se você não tiver a confiança no seu parceiro, ele pode quebrar seu braço, cara. Então você tá confiando o seu corpo para ele e ele tá confiando o corpo dele para você. Entendeu? Então isso, cara, gera uma assim... Sinergia que... Ali você vira um irmão do cara, porque meu irmão não vai quebrar meu braço, agora qualquer cara da rua vai quebrar. Daí você vê que não, o cara que era da rua, que não era seu irmão, tá treinando contigo e não vai estar fazendo nada contigo. É o respeito também. Exatamente. A gente falou primeiro de confiança, autoconfiança e respeito também. Exatamente. Então é isso que eu gosto sempre de estar apontando em relação ao porquê fazer jiu-jitsu. Não é mais hoje em dia... Perdeu aquele negócio de querer ser o bad boy, andar na rua com o peito estufado, achando que é o ator de Hollywood. Não, hoje em dia, tanto que hoje em dia você for ver os caras que são ponta do jiu-jitsu, tem alguns que você olha e fala, esse cara nem treinar jiu-jitsu treina, porque é aquele menininho de óculos, entendeu? Todo quietinho, que na hora que ele entra no tatame, ele faz o que tem que fazer, e na hora que ele volta, ele é aquela pessoa educada, humilde, entendeu? Que não deixa transparecer que ele é um ninja. Um ninja na vida. Beto, 2 minutinhos, a gente volta já aí. Bem, estamos de volta já com o Fique Sabendo. Deixa eu pôr mais trilha aqui, ó, porque o papo offline aqui tá rendendo pra caramba.
Betão é bom de papo, viu, cara? Brincadeira. Pensei que era só no Gil. Antes eu batia nele, agora não dá mais não. Brincadeira, eu tinha esse negócio de bater, não. Ô, Betão, deixa eu falar um negócio pra você. Você tava falando do Rio de Janeiro, é a cidade de Deus. E o Gil é um negócio que controla a criançada. A criançada hoje é tudo diagnosticada com TDAH. Exato. Né? É tudo TDAH. Algo que na nossa época nós nem sabíamos o que era. Não, eu dava trabalho na escola, eu furava o olho do outro com lápis, cara. Não que seja bonito isso, mas eu não tinha o que fazer, eu ia ficar sentado escutando matemática. Então, se tivesse uma aula de Gil antes, eu descarregava toda a minha energia lá e eu estaria calmo para assistir a aula. Exatamente. E ia me esconder na igreja lá, cara, como criança. Agora, como criança, o trabalho de criança, o seu trabalho com a molecada lá, como é que funciona? Cara, então, Ozzy, lá no Rio tá bem legal, porque nós temos um professor, o professor Mazinho, que é um cara muito conceituado no meio do jiu-jitsu lá no Rio de Janeiro, e ele já vem trabalhando com crianças dentro das escolas por 10 anos, mas nada oficial, porque até então ele não tinha material. Essa metodologia. Foi como eu falei, no Brasil nunca foi aplicado metodologia. De uns tempos para cá, eles começaram a ver que lá fora era algo que dava certo e começaram a aplicar para cá. E essa molecada hoje, eles são o maior exemplo que nós conseguimos mudar a maneira, o comportamento das crianças, tendo a aula de jiu-jitsu, usando a ferramenta jiu-jitsu. Entendeu? Porque, como nós falamos antes, a criança ela tem muita energia. Se você consegue descarregar aquela energia de uma maneira que ela se sinta bem, entendeu? Porque, e outra, ela tem que se sentir bem e ali ela tem que começar a entender que ela está progredindo. É onde vem já os exames de faixa, entendeu? Você está dando algo para ela que ela consegue olhar lá e ela vê um horizonte para buscar algo sempre. Diferente de você jogar uma bola, é legal jogar bola, mas daí acabou o jogo, e aí? O que nós vamos fazer depois, entendeu? O jiu-jitsu não, o jiu-jitsu a molecada tá ali treinando. Acabou uma aula, os maiorzinhos até trocar ideia, depois eles ficam trocando, fica ali numa resenha, tanto numa resenha de amizade como, que a gente fala resenha, né? Numa resenha de amizade, como numa resenha de posições. Então é algo que você começa a mexer com a capacidade cognitiva da criança, porque ela tá saindo um pouco do esporte sem ter um foco, sem ter um caminho para seguir. De perspectiva, exato. Porque a garotada, você citou a garotada do Rio de Janeiro, pô, Cidade de Deus, todo mundo conhece através do filme, é uma garotada toda perdida. O ídolo que ele tem ali é o traficante. Exatamente, é o cara que tem Eu fui pessoalmente entregar os livros lá, eu vi como é a situação de lá. Agora eu tenho um professor de Gil que me ensina educação, eu vou levar aquilo para casa, aquela educação para casa, né? Sim, não é mais ou menos isso? Sim, foi como eu falei, as mães fizeram depoimentos para o nosso estudo de impacto e mães chorando, falando do filho que não se comportava em casa, que não queria saber de escola, que agora, por causa do jiu-jitsu, briga para ir para a escola, entendeu? E ajuda dentro de casa, porque até no sistema nosso de aula, nós temos um negócio, Ozzy, que é muito maneiro, que é relacionado a comportamento, que é o Soji no Jikan. O que é o Soji no Jikan? No Japão, toda semana eles juntam todas as crianças das escolas, independente de que escola se é a escola fundamental, infantil, todo mundo se confraterniza para limpar a escola. Poxa. Então nós começamos a fazer isso lá. Mas como também não tem a possibilidade de ser toda semana, a gente fazia de 3 em 3 meses. Então isso, o que acontecia? Na hora que as crianças ajudavam lá na aula de jiu-jitsu no Soji no Jikan a limpar o tatame, a ir lá na sala, tirar os papéis que estão no chão, tudo, chegavam em casa, queriam ajudar as mães a lavar uma louça, a varrer, você tá entendendo? Deixa o machismo de lado, né? Vai muito além de só a luta, entendeu? É comportamento, é a criança ter a possibilidade de, como eu falei, de ter uma evolução, entendeu? E é uma evolução programada, que você consegue ir. Deixa eu fazer um corte aqui, Beto, porque senão o tempo não vai dar, você vai ter que voltar outra vez aqui. Você estava me falando a respeito da garotada. Teve uma época que tinha muito, não terrorista, mas a garotada que entrava atirando dentro das escolas, fazendo violência dentro das escolas. Isso. E você entra nessa parte, né? Isso. Como teve os ataques aí o ano passado, né? Que todo mundo viu na televisão.
o que aconteceu? Eu, por decorrência também da minha trajetória, eu fui, no ano retrasado e no ano passado, eu fiz um curso que se chama Masterclass de Defesa Pessoal, que é um curso de 15 meses, e eu fiquei 15 meses indo para o Rio de Janeiro e voltando todo mês, investi para isso. E com esse curso, eu tive todo um entendimento teórico e prático em relação à defesa pessoal, com o mestre Fernando Pinduca, que eu já citei, que, para quem não conhece o mestre Fernando Pinduca, os 3 professores dele que ele teve na vida foi o Carlos Gracie, o Hélio Gracie e o Carson Gracie. Coitado. Né? Então a base dele assim é mínima, né? Mínima. E com esse curso eu montei algo que nós fizemos até em Palmital, na cidade de Palmital, que foi um curso de defesa pessoal para iniciação de professores e funcionários de escolas públicas. Esse curso estava tão bem elaborado que eu liguei até para um ex-aluno meu da SWAT, que eu dei aula na SWAT por muito tempo quando estava nos Estados Unidos, e pedi protocolos que eles usavam lá, protocolos de defesa, para poder ter um pouquinho de discernimento do que nós poderíamos fazer aqui. Então foi muito legal, porque não foi... como eu falava para as professoras, foram 3 meses. Eu falei, em 3 meses eu não vou ensinar ninguém a lutar. Mas eu vou dar uma noção em relação à prevenção. O que vocês podem fazer para não deixar acontecer. Para evitar, né? Para evitar, fazer uma leitura dos alunos. Todo mundo, todos os professores, independente que a escola tem 1.000, 2.000 alunos, o pessoal que trabalha lá conhece todo mundo. Então, a gente tem que começar a ter o entendimento de olhar para a criança, ela está num comportamento diferente, uma roupa diferente, a maneira de andar tem que ficar já na atividade, como a gente fala, entendeu? Tá bom, a criança já não passou desapercebida em relação a isso. Ela vai lá e já começa a dar a impressão que vai acontecer algo. Já tem um plano de fuga, de evasão? Tem um lugar certo, mais curto, para poder evadir com as crianças? Vocês já fizeram esse plano? Não. Tem uma sala de segurança que, se não der tempo para fazer a evasão e tirar as crianças da escola, você jogue eles na sala de segurança, que tem uma porta mais reforçada, que tenha um telefone celular para poder ligar para a polícia. Então, todos esses protocolos eu peguei do pessoal lá dos Estados Unidos, coloquei junto com o material que eu estava fazendo do curso do mestre Fernando Pinduca e fizemos esse curso de iniciação à defesa pessoal para professores e funcionários das escolas, que até foi feito aqui em Veracruz. Eu dei 2 aulas para as professoras daqui de Veracruz, fui muito bem recebidas, elas gostaram. Então é algo que é como a gente fala, em relação à situação da defesa pessoal, não adianta a gente só saber se defender, a gente tem que saber o que vai acontecer antes, entendeu? Tanto que nós temos os 3 pilares da defesa pessoal, a atenção plena, você sempre está atento, entendeu? A partir do momento que você está atento, você tem que ter uma visão periférica, ver tudo que está em volta de você. E depois da visão periférica, viu tudo que está em volta, tem ali um pedaço de pau que eu posso estar usando, ou o cara pode usar, entendeu? Tá certo. E depois da visão periférica, o controle de raio de ação, que é o controle de distância. Porque não adianta eu estar atento, eu ver tudo que está acontecendo e deixar o cara vir para cima de mim. Então, você vê como que é uma coisa mais complexa. Não é só brigar, né? Exatamente, não só lutar. exatamente. Aqui teve uma situação em que uma escola teve atentado lá também, e uma professora de educação física acabou revertendo a situação, né? Isso, ela conseguiu imobilizar o agressor, lá, o aluno que no caso até ele matou, né? Foi. Uma outra professora. Ela teve a frieza, né? Teve a frieza de conseguir, mas aí com certeza ela, com a certeza máxima, ela tem com certeza um pouquinho de noção de defesa pessoal, e autoridade, né? É autoconfiança. Porque em relação a esses ataques, o maior problema era o seguinte, era a surpresa de, na hora que você tá lá dentro, chega uma pessoa, já uma das crianças com uma arma, já não tem mais o que fazer, cara. Porque não existe defesa pessoal contra arma, entendeu? Como que eu vou me defender se o cara tá com um rifle na minha frente ou com um revólver? Então a prevenção é o mais importante, é o melhor caminho.
Você falava da SWAT, vou cortar rapidinho para esse assunto. O que te credibilizou a dar aula para o pessoal da SWAT? Brazilian Jiu-Jitsu? O Brazilian Jiu-Jitsu. Foi. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei em 2004, em Orlando, né? Na cidade de Orlando, que é onde tem a Disney. A Disney nem é Orlando, é Kissimmee, mas falam que é Orlando. E naquela época que eu cheguei, só tinham 4 faixas pretas na cidade de Orlando. Não era divulgado isso. Não era muito divulgado. E quando eu comecei a trabalhar em academias, o que aconteceu? Tinha muita aprovação, e muitos deles eram caras que eram do meio militar ou do meio da polícia. Eles iam me provar, eles iam lá, chegavam e falavam: quem que é o professor de luta? Aí eu falava: sou eu. Então eu quero ver como que é, quero saber se você é bom mesmo. Vem em mim. Meu amigo, eu vou falar, tinha uns caras que eram do tamanho da porta ali, Ozzy, mas a gente, meu amigo, com a experiência ali, com o Zílio Gundum, a gente dava um jeito, né, Ozzy? E, né, com todo esse processo, eu comecei a angariar alunos, entendeu? E um dos alunos, ele era da equipe da SWAT, e ele me convidou para poder estar fazendo aulas quinzenais com a SWAT, passando tanto defesa pessoal, como passando o jiu-jitsu em si, entendeu? Então foi aonde eu comecei a ter contato, fiquei por 2 anos lá, dando aula para eles. Eu dei aula para a SWAT, eu dei aula para o Exército Americano. A SWAT foi aonde abriu as portas. E aí eu aproveitei o gancho, comecei a oferecer para o pessoal que era o pessoal militar, que era Exército, Aeronáutica e Marinha. Então eu dei aula para todos, entendeu? Tanto que tinha um dos lugares que era numa cidade praiana que o único civil que conseguia entrar lá, por incrível que pareça, Ozzy, era eu, porque eu tinha uma carteirinha credencial que era do Exército, mas era para civil, e eles não deixavam civil entrar lá. Deixavam o civil entrar para fazer trabalhos assim... Manutenção. Isso, manutenção, mas para dar aula de algo, ou só para visitar, não podia. O Veracruzense podia. O Veracruzense podia, eu tinha a carteirinha. Que glória é isso. Ó, tá o Kleber Fagundes vendo a gente aqui, o Júnior Silva, Henrico Bianco tá lá. Aí. Fábio Cassiano, Cassaro, é isso? É o Fabião. Júnior Goiano, Dini Rogério, Edu Marques. Tô mandando um alô pro pessoal aí. Tá tudo na audiência com a gente aí. Boa, galera. Falei pra você, cara. Ó, aí daí da SWAT você pica a mula pro Emirados Árabes, A SWAT foi uma época boa, porque foi uma época que eu tava em Lakeland, mas depois eu mudei pra Gainesville, que era um pouco mais no norte da Flórida, que lá é onde tem a Universidade da Flórida. O Gatorade veio de lá. Chama Gainesville a cidade, o Gatorade veio de lá. Então foi ali eu tive um pouquinho de... Ali eu já tive que começar a trabalhar mais na parte particular para começar a ter minhas academias. Então eu deixei um pouco dessas aulas para a polícia, para o exército, porque me consumia tempo também, né? E já estava numa época que eu tinha que começar a pensar de como eu ia fazer para ter os meus negócios prosperando, claro. Entendeu? Eles entenderam, mas é muito legal, porque hoje em dia, já fazem 10 anos que eu não vou para a América, e eu tenho muitos alunos, ex-alunos meus, que são meus alunos ainda, mas que continuam em contato comigo, continuam perguntando se eu vou para lá, se eu não vou, tanto que eu estou fazendo planos para esse ano estar lá, fazer seminários. Já falaram: Beto, vem para cá que você faz mais de 10 seminários, você pode ter certeza disso. Entendeu? Então é esse carinho que é muito bom, né, Ozzy? Isso fica com o Gil. Gil. Porque aonde você for treinar, no Paraná, na América do Sul, aqui, aonde você for, essa amizade fica para sempre. Fica para sempre, Ozzy. Há um carinho, uma ligação, indescritível. É uma tribo, né, Ozzy? Como se fosse uma tribo. Eu fiquei 2 meses na Irlanda, Dublin. Eu não vejo sintomas negativos de inveja, de ciúme. Não, nem um pouco. Não, é irmão mesmo. Olha isso, eu fiquei 2 meses em Dublin, a convite de um rapaz que eu conheci em um dos seminários que eu fui para aulas de criança aqui no Brasil. Cara, e o cara não me conhecia direito. Ele falou: pode ir lá em casa. Ele falou: vai lá, fica quando você quiser. Eu fiquei 2 meses na casa do cara. Pô, viramos amigo assim, que hoje em dia eu ligo para ele, o Ike, ele liga para mim. E detalhe, é muito engraçado. A primeira camiseta que eu tive de jiu-jitsu na minha vida, que foi em 95, era a camiseta do pai dele.
tô falando do mestre Orlando Saraiva, faixa preta do Carson Gracie, eu até arrepia. Mestre Orlando Saraiva, e foi a primeira camiseta que eu ganhei de jiu-jitsu, e depois de mais de 20 anos, eu fui conhecer o filho do mestre Saraiva, conheci o mestre Saraiva, almocei com ele, entendeu? E depois disso fiquei 2 meses na casa do Henrique lá, amarradão, fazia comida pra eles, que eu cozinho bem. Os caras, ele morava ele mais 2 roommates, mais 2 caras junto. Eu achei que os caras iam ficar bolados. Na hora que eles viram que eu sabia cozinhar, meu amigo, aí eles falaram, você não quer ficar 3 meses, não? 2 é pouco. Você é modesto também, né? Cozinho bem. Não, cozinho bem assim, não muito, mas a gente se dá aquele status. Tô muito tempo morando sozinho, né, ó? Se não se virar, tentava imitar a comida da dona Zezé, era difícil, né, brother? Não, comida da mãe não põe no meio, tem, não. né? Porque, Não dá, não tem jeito. Não tem jeito. Ô, Beto, estamos chegando quase ao final do programa aqui. Infelizmente, vamos marcar de novo. Vamos marcar outra data, falar com o Cleberson. Parece que faz 5 minutos que nós estamos conversando. Não, aqui, o papo cara. aqui vai longe, filho. O papo aqui vai longe. Porque você tem história para contar pra caramba e teve coisa que você nem contou ainda. Ah, mas a história é muito gostosa em relação ao que, Ozzy? É saber que você se sente bem a ter feito tudo aquilo, entendeu? Eu fiz pra mim, brother. Graças a Deus. Deixa eu pegar muito. esse ponto. É interessante porque estamos todos nesse mundo aqui vivendo uma situação intercalada e individual de cada um. Exato. Cada um vai plantando o que prefere plantar e vai colher o que tem que colher. Mas na sua trajetória, o que eu percebo, houve todas essas mudanças daqui para ali, daqui lá, para cá, mas tudo com um intuito só, que eu acho que há uma metodologia em você, ou uma meta sua a chegar, que já foi elaborada antes de você nascer aqui na Terra. Sim, porque sim. o povo pegou a metodologia nos Estados Unidos, foi lá no Emirados Árabes, pegou, juntou. O mundo te trouxe de volta para cá, numa situação que não era tão privilegiada assim. Você viveu aquele luto junto com o pessoal aqui e elaborou esse... Cara, agora que você vai começar a colher os frutos. Isso é uma vitória exatamente. tremenda. E aí você vê, e é o caminho que eu você não percorri, traçou, né? que foi traçado por Deus, né, cara? É aquele negócio, a gente acha que tá acontecendo... por que eu tô aqui, mas lá tava dando certo. Mas calma, aqui é para você ter mais aprendizado. Mas, agora que eu tenho aprendizado, vou ter que ir lá para trás de novo, cara. Desde onde eu comecei. Não, calma que também vai dar certo. Então é aí, ó. E venho já com todo esse tempo, já fazem 6 anos que eu tô aqui no Brasil. Dentro desses 6 anos, trabalhando em cima desse projeto meu do Fight Smart, assim, todo santo dia, sabe, sabendo que é uma coisa que eu acredito e que já deu certo, brother. Que já deu certo, entendeu? E tô, assim, fazendo de tudo pra espalhar uma semente que eu sei que fez bem pra mim, entendeu? Porque a gente dava aquele trabalhinho, né? Não, cara, todo mundo. Eu dei trabalho pra caramba, mas é porque a gente está lançado ao mundo pra viver sem manual nenhum. Hoje a sua cabeça consegue raciocinar com relação à metodologia, aos seus planos daqui para frente. Exato, né? Exato. Porque a gente foi ser humano. Com certeza, né, cara? Ninguém é perfeito, só Deus, né? Só Deus mesmo. Pessoal, todo mundo curtindo a gente aqui numa boa, gostando, viu? De ver o pessoal curtindo. Bom. No Facebook tá rendendo bastante. É uma das entrevistas mais vistas aqui. Vamos ter que marcar outra data, cara. Com amarradão. Vamos ter que marcar outra data. Agora, uma pergunta que quero saber. Nós não vamos trazer isso para Vera Cruz, não? Vamos se nascer Vera com certeza, eu acho que o nosso prefeito que tem uma cabeça muito aberta relacionada a esporte, entendeu? O irmão dele treinou comigo, treinou com a gente. O Ricardo treinou. Nós tivemos... Eu ia no campão lá dar uns golpes de judô. Tivemos uma situação uma vez com o Ricardo que ele tinha, eu lembro disso até hoje, nós fomos num campeonato em São José do Rio Preto. Ô Ricardo, um abraço, né, pra ele. E ele tinha um gol 1000, que era o primeiro gol, e nós fomos em 5. E a gente tava tão pesado no carro que o carro foi daqui lá 70 por hora, 60 por hora. O que era para demorar umas 2h30, demorou quase 5 horas para nós chegar lá. Mas o prazer de estar... né? São coisas boas aí que a gente lembra que é um perrengue bom, né, perrengue bom, mas é assim que a gente aprende. O Ricardo, a gente saía da aula ali com ele, com vocês, e ia lá pro campão.
que ela era gramado, né? Então dava para dar os golpes de judô, que era a queda, né? Tem que a queda, né? Sim, sim. Então a gente aplicava nele, aplicava em mim, aplicava nele, aplicava... Porra, é fantástico o Ricardinho. Então, vou trazer para Veracruz, tem como? Meu irmão, nós estamos em aberto para discussão, né? Discussão, né? E eu sei que a hora que for a hora certa, pode ter certeza que vamos estar aqui, vamos estar junto. É uma questão tudo de, né, colocar as peças certas nos lugares certos. E acontece na hora certa. Na hora certa, como eu falei, toda essa trajetória não está sendo à toa, né? Você me falou a respeito do protocolo nos Estados Unidos, que você pegou nos Estados Unidos e trouxe para cá no lance da defesa pessoal. Você citou os Estados Unidos. O japonês lá no Japão, claro, na China, né? O japonês, ele tem o hábito de como um terremoto pintou a 100 quilômetros daqui lá. A garotada já está educada a sair em fila, sim, todas em silêncio, ir para um pátio aberto e sentar. Esse tipo de educação falta no Brasil ainda, sim, né, cara? Exatamente. Essa rotina, essa disciplina, sem a loucura, sem a coordenação, aquela molecada correndo nas escolas aqui. Você está todo mundo preparado? Eu estou preparado. Tenho autoconfiança, não é? Autoconfiança. Faz parte de trabalhar isso desde criança, desde pequeno, para amadurecer uma geração mais sábia, né? Exato, Ozzy. E hoje tem muitos professores aí que estão de parabéns, professores de jiu-jitsu, né, no caso, que estão começando o trabalho com crianças de 2 anos de idade, cara. Olha que legal, cara. Então é como você falou, você vai preparando a criança para aquilo, entendeu? E eu falo para todos os pais, eu não vou usar o jiu-jitsu como o gancho das coisas, mas coloque seu filho no esporte. A partir do momento que seu filho começar a fazer um esporte, você pode ter certeza que vai haver mudança, entendeu? E se for no jiu-jitsu, então melhor ainda. Melhor ainda. Mas deixa ele escolher, né? Vai que o cara quer fazer balé, deixa ele puxar um pouquinho. Eu falei que eu não ia puxar, mas no final aí, não adianta. Isso é o amor à arte, amor, né, cara? Fala mais alto. Nossa, é o amor à arte. Eu fico muito feliz de ter você aqui, ô Beto, com esse amor, com essa paixão, dividindo com a gente esse tipo de situação. É gratificante ver o quanto você cresceu enquanto homem, realmente. Opa, obrigado. Eu fiquei surpreso com o bate-papo, que a gente fala rapidinho pelo WhatsApp e não sente essa energia, né? Mas a tua cabeça hoje, cara, fantástico. Eu lembro que você quebrava todo mundo. Quebrava assim, não mente não, era a família Nunes. O Betão, o Ricardo, o Nani, todo irmão de coração. Tudo irmão, olha, nós somos criados juntos, né? Graças a Deus, né, cara? Na casa mesmo, na casa exatamente. Mesmo. O Grilo, o Danielzinho Grace. Opa, claro. Mas fico feliz demais do seu crescimento, aprendi pra caramba com você com bate-papo hoje. Opa, aqui. Obrigado. Espero que você vá levando essa palavra. E para até aproveitar aqui a deixa, pessoal, quem tiver interesse aí de estar treinando jiu-jitsu, nós estamos com a academia de jiu-jitsu ali do lado da Academia do Tato, que até faz parte da Academia do Tato. É a Escola de la Riva de Jiu-Jitsu, que eu não tenho uma academia de jiu-jitsu, eu tenho uma escola de jiu-jitsu, tá? Primeiro mês é free, é de graça, para a pessoa poder fazer a experiência, ter lá a certeza que ela quer fazer aquilo, tá? Tanto para crianças como para os adultos. Então, se tiverem a possibilidade de passar uma hora lá para aproveitar e fazer uma aulinha de experiência, vai lá. Nós estamos com as portas abertas. O legal de lá também, estamos usando o material Fight Smart para as crianças lá. Criançada que eu tenho, turminha de 5 anos, já estão soltando inglês assim, falando parte do corpo, bacana. Falando as cores das faixas, falando sobre os animais que a gente imita lá, já falam o nome dos animais. Temos uma parte de alimentação, eles falam as frutas em inglês. Então, não é só jiu-jitsu, é educação e esporte. Lembra disso, nós estamos trabalhando tanto com a parte motora como com a parte cognitiva, tanto para a criança como para o adulto. Tá, beleza? Jóia. Beleza, obrigado a você, Betão. Até a próxima com a gente aqui. Um abraço também ao Mauri Prandi. Um abração pra Mauri, Mauri, Mauri é o fiel escudeiro, brother. A Mauri é gente boa. Com certeza. Fique com Deus até sexta-feira. Sexta-feira a gente tá de volta aqui. Valeu, Betão. Valeu, Ozzy. Obrigado, irmão.